Eu tava saindo com um boyzinho e ele me perguntou se eu topava um A3 com um amigo dele. A situação que eu me encontrava, eu não tinha nada a perder, então eu topei. E quando eu cheguei lá, vocês não fazem ideia de quem era a terceira pessoa. Atualmente eu tenho 19 anos e eu namorava um rapaz desde que eu tinha 15 anos. Foi meu primeiro namorado, primeiro homem. Eu era muito apaixonada por ele. Nós já íamos fazer 5 anos juntos, já falávamos em casamento. Eu frequentava muito a casa dele, ele muito a minha casa. A gente fazia tudo junto, vocês não têm noção. Só que logo depois que eu completei 18 anos, eu descobri que ele tava me botando uma gaia. Não só que estava me botando gaia, como ele me botou com a maioria das minhas amigas e com as minhas inimigas também. Eu fiquei muito decepcionada quando eu descobri. Eu terminei com ele. Logo assim que eu terminei, eu passei por uma outra decepção muito grande na minha vida. E o meu padrasto começou a dar em cima de mim. Só que, gente, meu padrasto, ele tá com a minha mãe desde que eu tinha, sei lá, uns 6 anos. Só não chamava meu padrasto de pai, porque quando ele entrou na minha vida, eu já era grande. Aprendi a chamar ele de tio. Eu tinha ele como um pai. Me criou praticamente. Eu nunca tinha percebido nada de estranho nele. Mas foi só eu completar 18 anos que parece que a minha vida mudou de ponta cabeça. E o pior de tudo foi que quando eu fui contar pra minha mãe, ele falou comigo claramente que eu tinha feito 18 anos, não era mais nenhuma de menor, a gente podia ficar. Já tinha tomado gaia mesmo, que eu não tinha nada a perder. Essas foram as palavras dele, que eu podia ficar com ele. Ele falou claramente. Quando eu fui contar pra minha mãe não acreditou. Falou que o meu relacionamento não deu certo, eu também queria que o dela não desse. Enfim, gente, eu tava passando por uma situação, minha vida tava inteiramente de ponta cabeça. E eu nunca tinha ficado com outra pessoa, porque o meu ex-namorado, ele tinha sido a primeira pessoa que eu tinha ficado. Daí eu comecei a ficar com esse boyzinho que me chamou pra três. Nós estávamos ficando sem compromisso nenhum. Nós já tínhamos ficado mais ou menos umas 5 vezes, quando ele me mandou uma mensagem perguntando se eu topava um A3. Na hora, gente, eu não vou mentir pra vocês que eu fico com vontade de não aceitar, de xingar ele, de falar o que ele tava pensando que eu era. Mas eu pensei um pouquinho bem antes de responder e respondi que eu topava sim. Porque na minha cabeça eu não tinha mais nada a perder, devido a tantas coisas difíceis que já tinha me acontecido. Então por que não aceitar uma aventura diferente? Eu tava realmente precisando dar um ar assim melhor pra minha vida. Então eu pensei claramente, por que não? E eu fui, gente, marcamos, né, data, local, horário, tudo direitinho. Era pra uma semana à frente da semana que a gente tava. E eu me preparei inteira pra esse momento, inteira. Gente, eu fiz cabelo, unha, depilação, maquiagem, tudo. Eu falei, essa vai ser a minha noite. A gente marcou primeiramente num bar. Chegamos no bar, o boyzinho chegou primeiro, quando eu cheguei ele já estava lá. E ele falou que o tal amigo dele já estava chegando. Daqui a pouco o boyzinho recebeu uma mensagem desse rapaz falando que era pra gente ir indo, que ele ia encontrar com a gente lá, porque aconteceu alguma coisa, ele ia encontrar com a gente lá. Nós fomos pra casa do boyzinho, porque ia ser na casa desse boyzinho que eu tava ficando. Passado mais ou menos uns 25 minutos que nós já estávamos lá, a pessoa ligou pra ele falando que já tava lá fora e ele foi abrir a porta e botou a pessoa pra dentro. Gente, quando ele abriu a porta, curte e comenta pra parte 2.